Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Débora Chaves e você está no DDC. No vídeo anterior, nós abordamos algumas questões introdutórias dos tipos, com foco nos tipos de intuição dominante. E para dar continuidade à série, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os tipos sentimento dominante, que seriam os tipos de sentimento introvertido e o sentimento extrovertido. Uma definição básica que é muito importante ter em mente quando você começa a estudar sobre a tipologia junguiana ou sobre a psicologia junguiana de modo geral é que a extroversão sugere uma orientação ao objeto, à situação, enfim, a um critério objetivo contrário a um subjetivo que seria o critério introvertido. E é importante ressaltar isso porque no sentimento extrovertido, a extroversão ela vai adquirir o tradicional sentido social, que seria o que as pessoas normalmente falam que a extroversão que seria um caráter expansivo, um caráter expressivo no tato social. E embora isso, em parte, se aplique sim ao sentimento extrovertido, por via de regra, a extroversão não é isso. Na psicologia junguiana, o sentimento, por critério, por definição, ele sugere um processo que sim é racional, porque ele é um processo de julgamento. Um sentimento, ele é um valor que pode ser orientado para fora ou para dentro. Quando o sentimento é orientado para fora, no caso do sentimento extrovertido, o indivíduo se guia, tem como um processo racional, processo de julgamento, os valores daquele ambiente, daquele grupo, enfim, daquele ambiente de trabalho, daquela família, daquela cultura. Mas, por via de regra, o processo de decisão, o processo de valoração, o que vai ser levado em conta ali, ele é definido externamente. Já foi definido por aquela cultura e o indivíduo vai se apropriar daqueles critérios para, enfim, tomar alguma decisão valorativa. E nesse sentido, os tipos FE-DOM, que no MBTI equivalem aos tipos SFJ e INFJ, são indivíduos que usam majoritariamente como critério de decisão os valores do ambiente. E entrando nesse tema, principalmente na questão da orientação valorativa externa, a gente precisa esclarecer que, enquanto configuração do tipo, como o tipo se forma na psique, nós não podemos afirmar, por exemplo, que são indivíduos que não têm autenticidade, já que os valores que estão sendo levados em consideração ali não são os valores do indivíduo, não é baseado num certo e errado interno, não é um código moral interno, mas um código moral externo que, por ser extrovertido, é circunstancial. Então, é alguém que pode, numa determinada situação, valorizar uma certa atitude, que ela vai entender como correta e adequada para a situação, mas em outra situação ela já pode ter uma atitude totalmente diferente, uma atitude moral totalmente diferente. E isso pode confundir muitas pessoas ao redor dela, porque ela pode ver o tipo sentimento extrovertido como carente de autenticidade, como alguém instável, como alguém que não tem personalidade, alguém que não tem valores fixos. E isso não é o caso. O sentimento extrovertido, de fato, são indivíduos que têm sim valores internos, têm valores fixos, como qualquer indivíduo que exista no mundo e forme um conjunto de valores. A diferença é que, por existir uma orientação circunstancial muito maior, tanto por ser extrovertido, tanto pela questão do próprio sentimento, que vai ser muito mais expressivo e óbvio do que talvez outras funções seriam, mesmo funções extrovertidas, e podem acabar passando essa impressão de não autenticidade, que não é uma impressão correta, uma vez que a maior fonte de autenticidade no sentimento extrovertido se encontra na função inferior, que seria a função do pensamento. E quando a gente entra na questão do pensamento introvertido, por ele estar muito enraizado na psique, você não vai ver ele com tanta frequência assim, embora aquelas informações estejam sim sendo retidas e, enfim, o indivíduo também está seguindo por elas, mesmo que ele não expresse quais são essas ideias. O sentimento, por via de regra, tanto o sentimento extrovertido quanto o sentimento introvertido, ele seguia pela harmonia. No caso do sentimento extrovertido, pela orientação ao objeto, seria a harmonia externa. Então, o tipo que tem o sentimento extrovertido, ele vai ser muito sensível a pequenos conflitos de harmonia com o ambiente dele, é uma coisa que ele vai evitar a todo custo estar causando esse tipo de conflito, de desarmonia, de ir contra o que é
valorizado e contra o que é esperado socialmente. Então, ele pode adotar um comportamento padrão, que é excessivamente agradável, que é excessivamente adequado, e você nota porque toda função inferior ela vai emergir de alguma forma, mesmo que de formas muito estranhas. Às vezes, quando ele fica estressado, na erupção da função inferior no inconsciente, ele pode fazer comentários que são muito fora de hora, que são muito inconvenientes, que são muito agressivos, porque ele já está retendo aquelas informações há muito tempo e guarda na intenção de não ser uma pessoa desagradável. Mas a gente sabe que não dá para manter esse comportamento por muito tempo. A função inferior, tal hora, ela vai bater na porta e vai querer que você deixe ela entrar. Às vezes de uma forma muito inconveniente, que o tipo sentimento extrovertido não vai gostar de ter feito. Um bom exemplo do tipo sentimento extrovertido na ficção seria a Ana Karenina, do livro Ana Karenina de Tolstói, existe até um filme sobre isso, com a Keira Knightley, e na Ana, já no romance, a gente vê que é um romance majoritariamente voltado a esse eixo do sentimento extrovertido e do pensamento introvertido. No filme, a Ana é uma mulher da alta sociedade russa, que é casada com uma pessoa de um alto cargo político, e naquela época esses cargos políticos, principalmente voltados à nobreza, eram tidos como quase uma espécie de cargo religioso. Então, existia a imagem santificada, principalmente a imagem do marido dela. E você vê que o relacionamento dela com o marido é um relacionamento basicamente de aparências, embora ela realmente goste da imagem do que eles construíram juntos, como família, enfim. Mas existe um distanciamento muito grande, porque ela é orientada basicamente à imagem de ser a esposa dele e de ter um marido que tem um cargo hierárquico muito alto, que é quase religioso. E em Ana Karenina, a gente percebe uma situação muito comum do tipo sentimento extrovertido, que ele está sempre inserido ali em pequenos conflitos, as pessoas ao redor dele, por ter sempre aquele papel de mediador, as pessoas vão tender a recorrer a ele para mediar esse conflito, para criar um clima agradável, e a gente vê a Ana sempre resolvendo os problemas das pessoas ao redor, do irmão dela que está se divorciando, enfim, sabe? Então, a Ana, até por reprimir tanto, tá sempre assumindo aquele papel do sentimento extrovertido, de mediar, de criar um ambiente agradável, ela vai desenvolvendo um conflito interno de até estar se interessando por outra pessoa que naquele momento da sociedade iria contra todos os valores da época, principalmente a posição social que ela se encontra, que é muito valorizada, é muito alta, vai de encontrar o marido dela, que é praticamente um santo, visto pela sociedade, pelo menos. E durante o filme a gente acompanha muito esse conflito do sentimento extrovertido de não estar atendendo a um papel que ele acha que é dele. E, de modo geral, é um filme que ele norteia muito a nossa noção de como o sentimento extrovertido opera, principalmente em situações que são de conflito, de forte conflito interno. Se você quer aprender sobre esse tipo, eu sugiro fortemente que você ou leia o livro ou dê uma olhada no filme que saiu.